Olá pessoal, eu sou o professor Adir Matos e esse é o canal Matemática CQD. Seja bem-vindo à nossa aula número 7 do curso de Números Reais. Pessoal, na aula de hoje eu vou começar a falar sobre as desigualdades que nós podemos definir no conjunto dos números reais, né? E antes disso eu vou fazer uma recapitulação sobre a definição, né, da operação de subtração e da operação de divisão. Na verdade, algumas aulas atrás, quando nós estávamos falando do conceito de corpo, nós já definimos a operação de subtração e a operação de divisão num corpo qualquer. Então eu só vou retomar aqui essas definições para o contexto aqui dos números reais, certo? Então, só recapitulando, a operação de subtração, ela é uma função, né, definida em R cartesiano R, assumindo valores em R. E o que esta função faz é simplesmente pegar um par ordenado de números reais, xy, e associar a este par ordenado o número real, que nós denotamos por x menos y, certo? E nós definimos assim: x somado com o inverso aditivo de y, né? Então, essa operação que leva o par xy em x mais menos y, né, que nós indicamos pela notação x menos y, é a chamada operação de subtração, e essa definição ela faz sentido num corpo qualquer. A gente não precisa estar falando necessariamente de números reais. Essa operação ela está bem definida em qualquer corpo, certo? E da mesma forma a gente define a operação de divisão, que é simplesmente uma função de R cartesiano R menos 0, assumindo valores em R. E o que essa função faz é o seguinte: ela leva o par ordenado xy num número real, que a gente denota por x sobre y, e que é definido como sendo x vezes o inverso multiplicativo de y. Então, observe que o domínio, né, da operação de divisão não é R cartesiano R, e sim R cartesiano R menos 0, quer dizer, a gente não pode dividir por zero, né? O zero ele não tem um inverso multiplicativo, então esse y aqui ele tem que ser diferente de zero para que eu possa falar no inverso multiplicativo de y e, consequentemente, para que essa operação esteja bem definida. Embora o domínio desta função não seja R cartesiano R, nós ainda dizemos, nós vamos continuar dizendo, que a divisão é uma operação em R, certo? Ela simplesmente é uma operação com uma pequena limitação, digamos assim, no seu domínio, né? A gente impõe aqui que y seja diferente de zero, porque se o y fosse zero, essa definição não faria sentido, certo? Bom, e de novo, essa definição de divisão ela faz sentido num corpo qualquer. A gente não precisa estar falando de números reais necessariamente. Essa definição ela faz sentido em qualquer corpo, né? Muito bem, então, tendo recapitulado isso, nós já havíamos inclusive provado, né, que a operação de multiplicação se distribui sobre a operação de subtração num corpo qualquer, né? Então nós já havíamos provado a seguinte identidade, que x vezes y menos z é igual a x vezes y menos x vezes z, e que x menos y vezes z é igual a x vezes z menos y vezes z, para quaisquer x, y e z num corpo qualquer. Em particular, isso daqui vale no corpo dos números reais também, naturalmente. Então a multiplicação ela se distribui sobre a subtração. Bom,
E como eu disse, o objetivo da nossa aula de hoje é falar sobre desigualdades. A gente vai começar a falar sobre desigualdades em R. Então, a nossa aula é sobre desigualdades. E eu vou começar com uma definição. Que é a seguinte: sejam A e B números reais. Sejam A e B números reais. Dizemos que A é menor do que B. Dizemos que A é menor que B e escrevemos desse jeito aqui o número A, esse símbolo tradicionalmente usado para indicar a relação menor que, e o número B. Então a gente diz que A é menor que B quando a diferença B menos A for um número positivo. Ou seja, B menos A, dizer que B menos A pertence a R+, é o mesmo que dizer que B menos A é positivo. Então, observe que nós estamos definindo a relação menor que no conjunto dos números reais usando a noção de número positivo, né, que nós já trabalhamos nas aulas anteriores, certo? Aqui, já que a gente definiu a relação menor que, vamos aproveitar a ocasião, né, para definir a relação maior que é simplesmente a relação inversa dessa daqui, né? Sejam A e B números reais. Escrevemos B maior que A, né? E dizemos que B é maior do que A, para significar que A é menor que B. Ou seja, né, a gente define B maior que A, se e somente se A é menor que B. Essas duas notações aqui significam exatamente a mesma coisa, né? A gente define que A é menor que B quando B menos A é positivo, e a gente define que B é maior que A quando A é menor que B, ou seja, quando B menos A é um número positivo, tá? Então, isso daqui é a mesma coisa que isso, só que lido de trás para frente, se você quiser, né? A gente diz que a relação maior que é a relação inversa da relação menor que, certo? Bom, uma vez definida essa relação menor que, relação maior que, a gente pode provar uma proposição que, bom, para nós, né, que estamos acostumados a trabalhar com números reais, é uma proposição bastante natural, uma proposição bem esperada, que é a seguinte: proposição seja x um número real
temos que primeiro, x é positivo se e somente se x é maior do que zero. E x é negativo se e somente se x é menor que zero. Tá? Então a prova vamos provar a primeira afirmação. A primeira afirmação ela é uma equivalência, né? Se x é positivo, então x é maior que zero, e se x é maior que zero, então x é positivo. A gente tem que provar esse C e somente C aqui, né? Então eu vou começar provando a ida, né? Se x é positivo, então x é maior que zero. Então, seja x um número real positivo. Então, estou assumindo aqui por hipótese que x é positivo, certo? A gente quer mostrar que x é maior que zero. Bom, como x é igual a x mais zero, porque zero é um neutro aditivo, e isso aqui é igual a x mais o simétrico de zero, porque zero é igual ao seu simétrico, certo? E x mais menos zero é igual, por definição, a x menos zero, segue que x menos zero é positivo. Né? Por quê? Porque nós estamos assumindo por hipótese que x é positivo. Então, se x é positivo, como x é igual a x menos zero, então x menos zero é positivo. Mas dizer que x menos zero é positivo é o mesmo que dizer que x é maior do que zero. Né? Ou se você quiser, é o mesmo que zero é menor do que x. Significa o mesmo que zero é menor do que x, certo? Só que zero menor que x equivale a x maior que zero. Então, logo, x é maior que zero. Então a gente mostrou que se x é positivo, x é maior que zero. Agora a volta é igualmente simples. Agora, suponha que x é maior do que zero, onde x é um número real, né? Claro. X maior que zero é o mesmo que zero é menor que x, que por sua vez é o mesmo que x menos zero é positivo. Então, temos então que x menos zero é positivo. Mas como nós vimos aqui em cima, x menos zero é a mesma coisa que x, né? Donde x é positivo. E com isso, então, a gente mostrou que se x é maior que zero, então x é positivo, fica estabelecida essa primeira equivalência. Agora vamos provar a segunda equivalência, né? Então, a gente vai começar supondo que x é negativo, né? Seja x pertencente a R-, ou seja, x é um número real negativo. Bom, isto significa que o simétrico de x é positivo.
Mas note que o que você quer provar? Você quer provar que x é menor que zero, ou seja, você quer provar que 0 menos x é positivo, né? O que é 0 menos x? É 0 somado com o simétrico de x. Em outras palavras, você quer provar que o simétrico de x é positivo. Bom, mas ele é positivo, né? Porque a gente está supondo que x é negativo, então o simétrico de x é positivo. Então, mas note que 0 menos x, né, é igual a 0 somado com o simétrico de x, por definição de subtração, e como 0 é o neutro aditivo, isso é igual ao simétrico de x. Logo, 0 menos x é positivo. 0 menos x é positivo, donde x é menor que zero. Tá? Então nós mostramos que 0 menos x é um número positivo e por definição da relação menor que, isso significa que x é menor que zero, né? Muito bem. Agora devemos provar a recíproca. Então agora suponha que x é menor que zero. Então 0 menos x é positivo. Só que, como nós já observamos aqui em cima, 0 menos x é a mesma coisa que o simétrico de x. Então, 0 menos x é positivo, de modo que o simétrico de x é positivo. Só que dizer que o simétrico de x é positivo significa dizer que x é negativo, né? Portanto, x é negativo. Muito bem. Então ficam estabelecidas essas duas equivalências, né? Dizer que um número é positivo é equivalente a dizer que ele é maior do que zero, ou seja, zero é menor que esse número. E dizer que um número é negativo é equivalente a dizer que esse número é menor que zero. Então, de agora em diante, eu vou usar essas duas expressões, x é positivo e x é maior que zero, indistintamente. Tá? Eu não vou mais fazer distinção entre uma coisa e outra, porque são afirmações equivalentes, né? Então, quando eu escrever x maior que zero, entenda também que eu estou dizendo que x é positivo, certo? E da mesma forma eu vou usar as expressões x é negativo e x é menor que zero de forma de maneira análoga, né? Sem fazer distinção entre uma e outra. Muito bem. Agora a gente vai provar um teorema que contém várias propriedades relevantes dessa relação menor que, certo? Então, vejamos aqui o enunciado do nosso teorema. Então, pessoal, esse é o teorema que nós vamos provar agora. Sejam A, B e C números reais. Temos que, primeiro, vale a lei da tricotomia. O que é a lei da tricotomia? A lei da tricotomia afirma o seguinte, né? Para quaisquer A e B reais, né, vale uma e somente uma das seguintes alternativas. A é menor que B, ou A é igual a B, ou B é menor do que A. Aqui A e B são números reais quaisquer, certo? A, B e C, na verdade, são números reais quaisquer. Então, dados A e B reais, vale uma e somente uma dessas três alternativas. Ok?
A segunda propriedade que nós temos aqui é a transitividade da relação menor que. Ou seja, se A é menor que B e B é menor que C, então A é menor que C. Vale a monotonicidade da adição. Ou seja, se eu tiver um número A menor que um número B e eu somar a ambos os membros o mesmo número C, a relação se mantém, ou seja, A mais C continua sendo menor que B mais C. Vale também a monotonicidade da multiplicação, mas aqui nós devemos tomar um cuidado, né? Se A é menor que B e C é positivo, C é maior que zero, então A vezes C é menor que B vezes C. Então, se eu multiplicar ambos os membros da minha desigualdade por um número positivo, a relação de desigualdade se mantém, né? A vezes C continua sendo menor que B vezes C. Porém, se C é negativo, a situação muda, como colocado aqui no item 5, né? Se A é menor que B e C é negativo, ou seja, C é menor que zero, então agora o produto A vezes C passa a ser maior do que o produto B vezes C. Então a gente diz que ao multiplicar os dois membros da desigualdade pelo mesmo número negativo, a gente diz que o sentido da desigualdade se inverte. É só uma maneira de se expressar, uma linguagem, né, para indicar esse fato, que se você multiplicar os dois lados por C, ainda vale uma desigualdade, mas não é a mesma desigualdade. Você vai ter que trocar o menor que pelo maior que, certo? Muito bem. Então a gente vai provar agora cada um desses itens. Eu vou tentar manter o enunciado do teorema aqui, então eu vou procurar demonstrar os itens aqui embaixo, tá certo? Começando pelo item 1, que é a lei da tricotomia. Então, sejam A e B números reais, certo? Sejam A e B números reais, a gente quer mostrar que vale uma e somente uma dessas alternativas. Bom, considere o número, considere primeiro, né, o número B menos A, pertencente a R. E lembre que da nossa aula passada, né, nós mostramos que o conjunto dos números reais é a união dos reais positivos com o conjunto unitário que contém apenas o zero e ainda unido com o conjunto dos números reais negativos. Logo, o número B menos A pertence a esta união aqui desses três conjuntos, o que significa que B menos A pertence a pelo menos um desses conjuntos, certo? Então, B menos A pertence a R+, ou B menos A pertence ao conjunto que contém apenas o zero, ou B menos A pertence a R-. E tudo que nós temos que fazer agora é analisar cada uma dessas possibilidades, né? Então, uma possibilidade é que B menos A pertença a R+. Mas, se B menos A é um número positivo, então, por definição, A é menor que B. A é menor que B. E se A é menor que B, então, vale uma dessas três alternativas, certo? Muito bem. Agora vamos analisar a segunda possibilidade. B menos A pertence ao conjunto que consiste apenas do zero, né? Se B menos A pertence a esse conjunto, então B menos A é igual ao único elemento que pertence a esse conjunto, que é o zero, né? O número zero. Então, isso implica que B menos A é igual a zero.
E aí, dizer que B menos A é igual a zero significa que B somado com menos A é igual a zero. Então, se você somar A ambos os membros dessa desigualdade, você conclui rapidamente que B tem que ser igual a A, né? Então, isso implica que B é igual a A ou, equivalentemente, A é igual a B. E se A é igual a B, novamente vale uma dessas três alternativas. Agora resta analisar essa possibilidade aqui. B menos A é negativo, né? Vamos ver se cabe aqui embaixo, eu acredito que caiba. Então, B menos A pertence a R menos. Se B menos A é negativo, então o simétrico de B menos A é positivo. E sendo o simétrico de B menos A positivo, bom, aqui não é difícil você verificar que o simétrico de B menos A é igual a A menos B. Tá? Então, é fácil você se convencer de que o simétrico de B menos A é igual a A menos B. Como é que você faz isso? Basta você mostrar, né, que B menos A somado com A menos B é igual a zero. Então, só usar as propriedades as propriedades de corpo, né, para verificar isso. Vou deixar como exercício, né, se você quiser mostrar isso como exercício, mas realmente é bastante simples, tá? O simétrico de B menos A é igual a A menos B. Então isso implica que A menos B é positivo, e se A menos B é positivo, então por definição B é menor que A. Ou seja, vale de novo uma dessas três alternativas. Mas ainda não é tudo. Nós não provamos por completo ainda a afirmação 1, né? Porque a afirmação 1 diz que vale uma e somente uma dessas alternativas. O que a gente mostrou até o momento é que dados A e B, números reais, tem que valer uma dessas alternativas. Pelo menos uma tem que ser verdadeira, certo? Pelo menos uma tem que ser verdadeira. Ainda resta verificar que é impossível duas dessas possibilidades valerem ao mesmo tempo. Tá? A tricotomia, ela é uma afirmação de unicidade, né? Vale uma única dessas alternativas aqui, não podem valer duas ou mais simultaneamente. Então agora a gente vai verificar isso. Como é que a gente verifica que vale apenas uma dessas afirmações? Mostrando que duas não podem ocorrer ao mesmo tempo, ou seja, a prova ela se faz por absurdo aqui. Vejamos então como fazer essa demonstração por absurdo, né? Então nós vamos começar supondo que essas duas possibilidades, A menor que B e A igual a B, sejam simultaneamente verdadeiras. E a gente vai querer chegar numa contradição, né? Suponhamos por absurdo que A é menor do que B e A é igual a B. Então, se A é menor que B e A é igual a B, a gente pode dizer então que B menos A é positivo, por definição, né, da relação menor que, e por outro lado, se você somar menos A ambos os membros desta igualdade, você se convence rapidamente de que B menos A é igual a zero. Absurdo. Absurdo por quê? Porque na aula passada nós mostramos que
que zero não é positivo e nem negativo. Portanto, eu não posso ter um número que é igual a zero e positivo ao mesmo tempo. Por quê? Porque isso implica que zero é positivo, o que é um absurdo. Então, estamos nos baseando aqui numa propriedade que nós já provamos na aula passada. Claro, você pode recorrer também, nesse caso, diretamente ao axioma R2 sobre números positivos. O axioma R2 ele impede, que um número pertença a R+, e seja igual a zero ao mesmo tempo. Então, também é outra maneira de justificar por que isso é uma contradição, Bom, então esse raciocínio mostra que essas duas possibilidades não podem ser simultaneamente verdadeiras. Agora a gente vai mostrar que a primeira e a terceira não podem ser verdadeiras. Suponha agora que A é menor do que B e B é menor do que A. É só usar a definição da relação menor que, Então, por definição, isso significa que B menos A é positivo e A menos B também é positivo. Só que A menos B, como nós já observamos antes, é o simétrico de B menos A, Então, por um lado, B menos A é positivo e, por outro lado, A menos B, que é o simétrico de B menos A, também é positivo. E isso é um absurdo. De novo, pelo axioma R2, eu não posso ter um número que seja... Eu não posso ter um número tal que esse número seja positivo e tenha simétrico positivo ao mesmo tempo. Então, não existe um número real tal que esse número seja positivo e o seu simétrico também seja positivo. Isso contradiz o nosso axioma R2 sobre números reais. Bom, então, a primeira alternativa e a terceira também não podem ser válidas simultaneamente, Não podem ser válidas ao mesmo tempo. Agora é só verificar que a segunda e a terceira não podem valer ao mesmo tempo. Então, finalmente, suponha que A é igual a B e B é menor que A. Então, dizer que B é menor que A significa que A menos B é positivo. E dizer que A é igual a B é equivalente a dizer que A menos B é igual a zero. Basta somar o simétrico de B a ambos os membros da igualdade. Então a gente tem, por um lado, que A menos B é igual a zero e, por outro lado, A menos B é positivo. E isso, novamente, nos dá um absurdo, porque eu não posso ter um número igual a zero e positivo ao mesmo tempo. Por quê? Porque zero não é positivo. Muito bem. Então, o que a gente mostrou? A gente mostrou que, dados A e B números reais, necessariamente uma dessas possibilidades tem que ser verdadeira. E nós mostramos mais. Duas dessas alternativas não podem valer ao mesmo tempo. Bom, se duas não podem valer ao mesmo tempo, evidentemente as três não podem valer ao mesmo tempo, Porque se as três valessem ao mesmo tempo, em particular, duas delas seriam verdadeiras simultaneamente, e a gente já mostrou que isso não pode acontecer. Então, vale uma e somente uma dessas três possibilidades. Ou A é menor que B, e nesse caso, A não pode ser igual a B e B não pode ser menor que A. Ou então A é igual a B, e nesse caso A não pode ser menor que B e B não pode ser menor que A. Ou então B é menor que A, e nesse caso A não pode ser menor que B e A não pode ser igual a B. Então vale a lei da tricotomia, que é esperado, É esperado que essa lei seja verdadeira, isso está de acordo com os nossos
conhecimentos prévios a respeito de números reais. Ok. Agora, as demais proposições são fáceis de demonstrar e se baseiam nas propriedades dos números positivos. Tá? Então, por exemplo, a transitividade da relação menor que, né? Que é a nossa segunda afirmação. Então, sejam A, B e C números reais, tais que A é menor que B e B é menor do que C. Então, por definição, né, B menos A é positivo e C menos B é positivo. O que a gente gostaria de mostrar? A gente gostaria de mostrar que C menos A é positivo. Mas observa, se você somar B menos A com C menos B, o resultado é exatamente C menos A. E a gente sabe que a soma de dois números reais positivos é um número real positivo pelo item 2 do axioma R2 sobre números reais. O item 2 do axioma R2 dizia que a soma de dois números reais positivos quaisquer ainda é um número real positivo. Então, B menos A é positivo e C menos B é positivo, de modo que C menos B mais B menos A é positivo. Nós temos aqui a soma de dois positivos, que ainda é um número positivo, por postulado, né? E não é difícil você verificar novamente, fica como exercício para você checar, né? Um exercício algébrico aqui, verificar que C menos B mais B menos A é igual a C menos A. Basta usar a definição da subtração e as propriedades de associatividade, né, da adição. Logo, C menos A é positivo e, por conseguinte, A é menor que C. Pronto. Então, se A é menor que B e B é menor que C, a gente demonstrou que A tem que ser menor que C, vale a transitividade. Agora o nosso item 3. Para o item 3, né, nós devemos mostrar que se o número real A é menor que o número real B, então A mais C é menor que B mais C para qualquer C real, né? Então, sejam A e B números reais, tais que A é menor que B. Seja C pertencente a R um número real qualquer. Tá, essas são as nossas hipóteses, né? A é menor que B e C é um número real qualquer. Bom, como A é menor que B, temos que B menos A é positivo, B menos A pertence a R+, e como B mais C, deixa eu escrever aqui, B mais C menos, continuar aqui embaixo, menos A mais C é igual a B menos A, temos que... Pronto, então aqui mais um exercício fácil, né, da gente verificar. A diferença B mais C
menos A mais C é igual a B menos A, naturalmente. Como o conjunto dos números reais é um corpo com respeito às operações de adição e multiplicação, todas as propriedades algébricas das operações com as quais nós estamos habituados, elas são verdadeiras, Em particular, B mais C menos A mais C tem que ser igual a B menos A. Então não é difícil também de verificar isso. Bom, mas B menos A, como nós vimos, é positivo. Então nós temos que B mais C menos A mais C é positivo. Portanto, como essa diferença é positiva, então a gente acabou de provar que A mais C é menor que B mais C. E era exatamente isso que a gente queria, Então, supondo que A é menor do que B, então A mais C continua sendo menor que B mais C, qualquer que seja o número real C. Vale, portanto, a monotonicidade da adição. Tá? Então, a nossa teoria está ficando cada vez mais encorpada, Está ganhando cada vez mais forma. Nossa teoria sobre números reais. Bom, então agora sejam A e B números reais tais que A é menor do que B. E seja C maior que zero, um número real positivo. Como A é menor que B, isso significa que B menos A é positivo. Como A é menor que B, B menos A pertence a R+. Portanto, agora nós vamos usar o item 3 do axioma R2. O que diz esse item 3 do axioma R2? Ele diz que o produto de dois números reais positivos, quaisquer, ainda é um número real positivo. Bom, como B menos A é positivo e, por hipótese, C também é positivo, então o produto B menos A vezes C continua sendo positivo. Só que a multiplicação, como nós já comentamos, é distributiva em relação à operação de subtração. Então, B menos A vezes C é a mesma coisa que B vezes C menos A vezes C. E isso aqui tem que ser positivo. Segue daí que A vezes C é menor que B vezes C. Então, vale a monotonicidade da multiplicação, Se eu tiver dois números, sendo um deles menor que o outro, eu posso multiplicar ambos os números pelo mesmo número positivo C e a relação de desigualdade ainda se mantém intacta, Muito bem. Agora, nós vamos aqui para o nosso item 5. Sejam A e B números reais
tais que A é menor que B e seja C menor que zero, né? Um número real negativo. Bom, note que dizer que A é menor que B significa B menos A é positivo, e dizer que C é negativo significa o mesmo que o simétrico de C é positivo, né? Um número é negativo, por definição, se somente C, o seu simétrico é positivo. Então, B menos A é positivo e o simétrico de C é positivo. De modo que... Bom, o produto de dois positivos é positivo, então de modo que B menos A vezes menos C pertence a R+. Note que... Então a gente vai fazer essa conta. Ó. Quanto é que dá B menos A vezes menos C? B menos A vezes menos C é o seguinte. Isso aqui é a mesma coisa que B somado com menos A, por definição de subtração, vezes o simétrico de C. Por distributividade, isso é igual a B vezes o simétrico de C, mais o simétrico de A, vezes o simétrico de C. Muito bem. Só que B vezes o simétrico de C é o simétrico de B vezes C. E menos A vezes menos C é a mesma coisa que A vezes C. Então isso é igual a o simétrico de B vezes C somado com A vezes C. Por comutatividade, isso é igual a A vezes C somado com o simétrico de B vezes C, que é igual a A vezes C menos B vezes C. Tá, então a gente verifica facilmente aqui que B menos A multiplicado por menos C é igual a A vezes C menos B vezes C. Só que esse número, como nós vimos aqui em cima, ele é positivo, né? Então, logo, A vezes C menos B vezes C é positivo, de modo que A vezes C é maior que B vezes C. E isto prova, né, o nosso item 5. Né? Se A é menor que B e C é negativo, então A vezes C é maior que B vezes C. Então essa é uma maneira de provar esse item 5. Então tem que tomar o cuidado, né? A gente pode multiplicar os dois lados da desigualdade pelo mesmo número, né? Mas tem que tomar um cuidado, porque se esse número for positivo, ok, o sentido da desigualdade se mantém, mas se o número for negativo, a gente tem que inverter o sentido da desigualdade. Uma propriedade aí bem conhecida também sobre a desigualdade menor que entre números reais. Então, pessoal, nós temos ainda muitas propriedades sobre desigualdades para provar, para demonstrar, né? Mas também para o nosso vídeo não ficar muito extenso, eu vou terminar a nossa aula de hoje por aqui, certo? Então, espero que a aula tenha sido útil mais uma vez. Espero que você tenha gostado. Se você gostou, deixa o like, né? Compartilha o vídeo com mais pessoas para que o conhecimento da matemática seja divulgado cada vez mais. Né? Então, muito obrigado pela atenção. Fique com Deus e até a próxima. Valeu!